Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 3, a palavra de Deus nos fala sobre uma cura que Jesus fez no sábado, a escolha dos 12 apóstolos, o pecado contra o Espírito Santo. E quem faz parte da família do Senhor Jesus? No capítulo anterior, nós vimos a cura de um paralítico, o chamado de Levi, e a grandeza do Senhor Jesus, até mesmo acerca do sábado, que era algo muito importante para os judeus. Agora, no capítulo 3, a palavra de Deus nos fala que, no versículo 1, e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E perguntou-lhe, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Nessa passagem nós vemos a oposição ao Senhor Jesus Cristo por conta dos seus atos. Ele quebrou alguns protocolos que a tradição dos homens não permitia quebrar. Jesus vai além da tradição humana para cumprir a palavra do Senhor. Ele não se preocupa com as tradições do homem que não estão condizentes com a palavra de Deus. O sábado foi instituído pelo próprio Deus, para que Israel descansasse no Senhor, para que Israel adorasse ao Senhor. Mas com o tempo, o princípio do sábado foi perdido. O princípio da lei sempre foi o amor. E com o tempo, o povo de Israel perdeu isso. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele fez muitas coisas para que o povo judeu relembrasse o verdadeiro princípio da lei, que é o amor. Pois o cumprimento da lei, no final de tudo, é o amor. E o Senhor Jesus cura esse homem da mão mirrada justamente num sábado, para que eles entendessem isso. Só que os fariseus tomaram conselho com os herodianos, que eram um grupo totalmente diferente, se unindo para ver como matariam ao Senhor Jesus. E aqui nós vemos o quanto esses homens estavam com seus corações corrompidos pelo pecado, pela incredulidade. Jesus se retira desse lugar com os seus discípulos, vai para o mar, e uma grande multidão segue ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, porque a multidão era muito grande, e para que a multidão não oprimisse ele, porque ele tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, eles se lançavam sobre o Senhor Jesus para tocar o Senhor Jesus. E os espíritos imundos, vendo o Senhor Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Jesus nunca buscou a sua própria glória quando veio aqui na terra, mas ele buscou fazer a vontade de Deus da forma que Deus havia determinado. Ele veio como homem de dores, como homem sofrido. E aqui nós vemos um exemplo disso. Os espíritos imundos clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele ameaçava eles para que não fizessem dessa forma, pois não foi dessa forma que Deus havia determinado para acontecer. Que possamos meditar na humildade e na sinceridade, na honestidade do Senhor Jesus, que veio como servo servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Depois, nós vemos a escolha dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus nomeou para que estivessem com ele e pregassem o evangelho, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Depois nós vemos a advertência de Jesus contra o pecado contra o Espírito Santo, pois quem blasfema contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Pois alguns homens que viram o Senhor Jesus expulsando demônios disseram que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Isso foi uma blasfêmia contra o poder de Deus, contra o Espírito Santo. E Jesus nos adverte sobre o perigo de pecar da mesma forma. Para finalizar, o Senhor Jesus nos fala sobre quem faz parte da sua família, aquele que faz a vontade de Deus. Ele falou: esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, quem faz a vontade de Deus faz parte da família do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.